Num tempo além da memória, antes que a história fosse registrada em pergaminho ou pedra, existia uma ilha beyond compare. Atlântida, um reino de poder e esplendor inigualáveis, erguia-se como uma joia no vasto oceano que herdaria seu nome. Suas montanhas, altivas e verdes, beijavam as nuvens, enquanto seus vales férteis transbordavam uma abundância que alimentava uma civilização próspera. Os rios corriam não com água comum, mas com um líquido cristalino que parecia carregar a própria essência da vida, nutrindo cultivos de tamanho e sabor extraordinários. A capital, a cidade circular, era um triunfo da engenharia e da arte, com seus anéis concêntricos de água e terra, unidos por pontes magníficas e túneis reluzentes. Os muros que protegiam cada anel eram revestidos de uma liga metálica misteriosa, oricalco, que brilhava com um fogo interior, iluminando a noite com uma suave luz âmbar. No coração da cidade, no anel mais interno, situava-se o Templo de Poseidon, uma estrutura colossal adornada com prata, ouro e marfim, onde os 10 reis de Atlântida se reuniam para governar e prestar homenagem ao deus do mar. O povo atlante era a própria encarnação do progresso e da sabedoria. Eles haviam dominado ciências e filosofias que outras nações emergentes nem mesmo podiam sonhar, canalizando as energias da Terra e do cosmos para alimentar sua civilização. Suas naus velozes e graciosas cortavam as ondas, estabelecendo rotas de comércio que se estendiam aos 4 cantos do mundo conhecido, trazendo especiarias, conhecimento e riquezas de terras distantes. Eles possuíam um profundo entendimento da matemática e da astronomia, alinhando seus templos e monumentos com precisão celestial, acreditando que a harmonia das estrelas se refletia na harmonia de sua sociedade. A justiça e a virtude eram os pilares de suas leis, criando uma era dourada de paz e prosperidade, onde a arte, a música e a filosofia floresciam em esplendor. Arquitetos e escultores atlantes criavam maravilhas que parecia desafiar a lógica e a gravidade, esculpindo a própria rocha em formas fluidas e orgânicas que cantavam com o vento. Eles viviam em sincronia com a natureza, respeitando o delicado equilíbrio do mundo que habitavam, vendo-se como guardiões e não como senhores da criação. O coração espiritual e político de Atlântida batia no grande templo de Poseidon, situado na planície central da ilha, uma área de beleza e fertilidade indescritíveis. Aqui, no santuário mais sagrado, erguia-se uma gigantesca estátua do deus do mar, de ouro maciço, representado de pé em uma carruagem puxada por 6 cavalos alados, de tamanho tão colossal que sua cabeça tocava o teto abobadado do templo. Ao seu redor, 100 nereidas montadas em golfinhos esculpidos em prata pareciam nadar em uma eterna procissão aquática. O teto era uma abóbada celeste, incrustada com pedras preciosas, que replicavam perfeitamente as constelações e planetas, movendo-se lentamente em sincronia com o cosmos real graças a um mecanismo engenhoso de engrenagens e cristais. O ar dentro do templo era sempre fresco e carregado com o aroma do sal marinho e de flores exóticas, e um silêncio reverencial pairava, quebrado apenas pelos cantos dos sacerdotes e pelo som distante das águas do oceano. Era aqui que os reis, descendentes diretos de Atlas, o primeiro filho de Poseidon com a mortal Clito, se reuniam a cada 5 ou 6 anos para julgar questões de Estado e renovar seus votos de lealdade. Os governantes de Atlântida, os 10 reis, eram homens de sabedoria e poder imensos, mas sua autoridade era limitada por um código sagrado, inscrito em uma coluna de oricalco no centro do templo. Eles juraiam governar com justiça, nunca levantar armas uns contra os outros e sempre vir em auxílio de qualquer um de seus irmãos se seu reino fosse ameaçado. Suas reuniões eram cerimônias solenes, começando com a caça ritualística de um touro selvagem usando apenas cajados e laços, um teste de coragem e habilidade. Após a caça,
realizavam um sacrifício simbólico e misturavam o sangue do animal em um vaso de ouro, molhando suas vestes com uma gota como um lembrete de sua mortalidade e responsabilidade. Então, diante da estátua de Poseidon, eles julgavam aqueles acusados de infringir as leis, trocavam anéis de juramento e partiam para seus respectivos domínios dentro da ilha. Este sistema manteve a paz por gerações incontáveis, assegurando que nenhum único rei pudesse se tornar um tirano e que a vontade coletiva e o bem comum sempre prevalecessem sobre a ambição pessoal. A geografia de Atlântida era tão diversa quanto magnífica, um microcosmo de todo o mundo conhecido. A ilha principal era dominada por uma grande planície central, retangular e extraordinariamente fértil, protegida do vento norte por altas montanhas que eram famosas por suas vilas pitorescas e fontes termais curativas. A planície era cortada por canais retilíneos que irrigavam as terras agrícolas, cada canal com a largura exata para permitir que uma trireme navegasse carregada de colheitas para os armazéns da capital. Ao sul, as montanhas davam lugar a densas florestas habitadas por animais de todos os tipos, incluindo alguns que não existiam em nenhum outro lugar, como elefantes de pelagem espessa e pássaros com penas que brilhavam como metais preciosos. A costa era uma tapeçaria de praias de areia branca, falésias dramáticas e baías calmas, onde cidades portuárias movimentadas prosperavam, seus cais repletos de navios de todos os tamanhos. No extremo sul, uma série de vulcões adormecidos mantinha o solo excepcionalmente rico, e fontes de água quente jorravam da terra, alimentando banhos públicos e sistemas de aquecimento natural. A arquitetura Atlante não era meramente sobre construção, mas sobre a fusão da arte com a função e a paisagem. Eles não construíam sobre a terra, mas com ela, moldando a rocha viva e canalizando os cursos de água para se integrarem perfeitamente aos seus designs. As casas comuns eram amplas, arejadas e construídas com uma pedra clara e porosa que mantinha o interior fresco no verão e quente no inverno, com telhados verdes que ajudavam no isolamento e na harmonia visual. Os edifícios públicos como teatros, ginásios e bibliotecas eram monumentos à acústica perfeita e à perspectiva, projetados para que uma pessoa falando em um sussurro no palco pudesse ser ouvida perfeitamente no último assento. Os templos menores, dedicados a várias divindades do panteão, eram frequentemente construídos sobre nascentes naturais ou grutas, locais de poder onde a energia da terra era mais palpável. Pontes elegantes, algumas cobertas e adornadas com esculturas, cruzavam os canais, enquanto túneis subterrâneos, iluminados por uma luz suave e fria, emitida por cristais especiais, conectavam partes distantes da cidade. A fonte do poder e avanço tecnológico de Atlântida residia em seu domínio sobre uma força fundamental que eles chamavam de energia vital da Terra, ou fogo central. Eles descobriram como canalizar essa energia através de grandes cristais prismáticos, localizados em câmaras especiais sob o templo principal e em outros pontos nodais da ilha. Esses cristais, sintonizados com frequências específicas, podiam fornecer luz, calor e energia para toda a civilização, alimentando sistemas de transporte, complexos agrícolas e até mesmo dispositivos de cura avançados. Esta energia não poluía e era inesgotável, permitindo que os atlantes vivessem em perfeito equilíbrio com seu ambiente, sem a necessidade de combustão ou de extração de recursos de forma destrutiva. Eles usavam essa mesma energia para amplificar o som, criando sistemas de comunicação que permitiam que mensagens fossem transmitidas instantaneamente através de vastas distâncias. Este domínio sobre as forças naturais era seu maior triunfo, mas, como todas as grandes conquistas, carregava dentro de si a semente de sua potencial destruição, uma tentação de superar os limites da natureza. A sociedade Atlante, embora avançada e próspera, não era uma utopia isenta de falhas humanas. Com o passar das gerações,
Uma mudança sutil começou a ocorrer na psique do povo. A virtude e a moderação que outrora os guiaram lentamente deram lugar à ambição e à arrogância. A porção divina dentro deles, herdada de Poseidon, começou a se misturar e se corromper com a mortalidade, despertando um desejo insaciável por mais. Mais poder, mais território, mais riqueza. Eles começaram a ver outras nações, não como parceiros no comércio, mas como súditos em potencial, fontes de tributo e escravos. A justiça, que era seu fundamento, tornou-se legalista e dura. E a busca pelo conhecimento transformou-se em uma busca pelo domínio. Os reis, outrora irmãos unidos por um código, começaram a cobiçar os domínios uns dos outros. E as leis inscritas na coluna de oricalco foram sendo interpretadas de forma cada vez mais flexível para atender a agendas pessoais. O equilíbrio entre o espiritual e o material, outrora perfeito, inclinou-se perigosamente. A ambição desmedida dos atlantes logo se voltou para fora de sua ilha paradisíaca. Sua frota, outrora um símbolo de exploração pacífica e comércio, foi convertida em uma máquina de guerra imbatível. Com navios maiores, armas que podiam lançar raios de energia concentrada e uma disciplina feroz, eles lançaram-se na conquista. O Mediterrâneo caiu perante seu poder avassalador. Nações como a Grécia e o Egito travaram batalhas épicas, mas foram forçadas a se curvar ao jugo atlante, enviando tributos e escravos para a ilha capital. A Libéria e partes da Itália também sucumbiram. Os reis atlantes, embriagados por suas vitórias fáceis, começaram a se ver não como governantes, mas como deuses encarnados, destinados a governar todo o mundo conhecido. Eles extraíam os recursos das terras conquistadas sem piedade, escavando minas profundas e desviando rios inteiros para alimentar a insaciável sede de crescimento e luxo de Atlântida. A ilha, outrora autossuficiente, tornou-se dependente de seu império, e sua sociedade tornou-se profundamente estratificada, com uma classe dominante opulenta e uma massa de escravos e servos. A gota d'água para a paciência dos deuses foi a tentativa de Atlântida de conquistar a cidade de Atenas, na Grécia. Os atenienses, embora menos avançados tecnologicamente, possuíam um espírito indomável e uma fé inabalável em sua deusa protetora, Atena. Liderados por estrategistas brilhantes, eles travaram uma guerra de guerrilha, recusando-se a enfrentar a frota atlante em uma batalha naval direta. Eles atraíram os navios de guerra para águas rasas e cheias de recifes, onde sua tecnologia superior era inútil, e emboscaram as tropas de desembarque em passagens de montanha estreitas. Em uma batalha decisiva, os hoplitas atenienses, lutando com coragem desesperada pela sua liberdade, infligiram uma derrota humilhante ao exército atlante, forçando-os a recuar para seus navios. Esta derrota inesperada perante um povo que consideravam inferior foi um golpe devastador para o orgulho de Atlântida e um claro sinal de que sua expansão havia encontrado um limite. Mas, em vez de provocar reflexão, apenas alimentou sua raiva e desejo de vingança. Enquanto os atlantes se preparavam para uma retaliação massiva e total contra Atenas e o mundo, os deuses do Olimpo observavam com crescente desaprovação. A raça outrora nobre e virtuosa havia se tornado corrupta, gananciosa e brutal. Sua híbris, seu orgulho desmedido, havia-os cegado para a moderação e o respeito pela ordem natural das coisas. Eles não apenas desafiavam os homens, mas agora também desprezavam os deuses, erguendo templos para si mesmos e exigindo adoração. Zeus, o pai dos deuses, convocou um conselho no Monte Olimpo. Lá, as divindades testemunharam a destruição que os atlantes haviam infligido, sua arrogância crescente e seu desejo de conquistar até mesmo as terras sob a proteção dos olímpicos. Foi decidido que Atlântida, como um exemplo para a humanidade, não poderia continuar a existir.
Sua punição deveria ser tão completa e absoluta que se tornaria uma lenda, um aviso eterno sobre os perigos da corrupção e da ambição sem freios. A sentença foi proferida. O castigo não veio como um exército de deuses, mas como a fúria implacável da própria natureza, desencadeada pela vontade divina. Primeiro, veio o tremor, um rugido profundo e gutural da terra que ninguém em Atlântida jamais tinha ouvido. Não foi um único tremor, mas uma série contínua de convulsões violentas que fenderam a bela planície, derrubaram torres e abriram abismos nas ruas da capital. Os cristais de energia, sobrecarregados pelas vibrações, explodiram em estilhaços reluzentes, mergulhando a ilha em uma escuridão cortada apenas por incêndios. Então, os vulcões adormecidos no sul acordaram com uma fúria cataclísmica, lançando cinzas e rochas incandescentes no céu, transformando o dia em noite e cobrindo tudo com um manto mortal de cinza e fogo. O mar, que outrora era sua fonte de vida e poder, recuou primeiro, como se prendendo a respiração, deixando os portos secos e os navios tombados na lama. Então, ele retornou, não como ondas, mas como uma muralha de água monstruosa, alta como as montanhas, rugindo com a voz de Poseion traído. A onda, uma parede sólida e escura de água, atingiu a costa com a força de um deus enfurecido. Ela varreu tudo em seu caminho: florestas, vilas, cidades portuárias, templos, reduzindo séculos de glória a escombros molhados em um instante. A água irrompeu pelos canais, transbordou os anéis de terra e engoliu a cidade circular. Suas pontes magníficas e muros reluzentes oferecendo tanta resistência quanto areia. O solo, já enfraquecido pelos terremotos, começou a desmoronar, grandes seções da ilha quebrando e mergulhando nas profundezas do abismo oceânico. As montanhas, outrora orgulhosas, desabaram sobre os vales, soterrando para sempre os últimos refúgios dos aterrorizados atlantes. O rugido da terra, o estrondo do fogo e o choque do mar se fundiram em um único som de aniquilação absoluta. Em um único dia e uma noite de horror indescritível, todo o esplendor, todo o poder e todo o conhecimento de Atlântida foram apagados da face da terra, tragados pelo mar voraz. O oceano se acalmou, cobrindo para sempre o local da ilha com suas águas azuis e impenetráveis. O que restou de Atlântida não foram ruínas, mas uma lenda. Alguns poucos navios mercantes que estavam no mar naquele dia terrível sobreviveram para contar a história, espalhando fragmentos do conto por todos os portos do Mediterrâneo. Ao longo dos séculos, a história foi repetida, embellished e transformada, tornando-se um mito, um aviso moral sobre a híbris e a queda das civilizações. Filósofos como Platão usaram a história como uma alegoria, um exemplo de um estado ideal que se corrompeu e foi punido. Exploradores, através das eras, sonharam em encontrar seus restos submersos, procurando por aquela civilização perdida sob as ondas. Atlântida tornou-se um símbolo, um sonho de um passado perfeito e um lembrete sombrio de que nenhum poder, por maior que seja, é permanente. Ela vive não em pedra sob o mar, mas na imaginação da humanidade, um eco de um tempo em que quase alcançamos os deuses, e da lição eterna de que a grandeza sem virtude está fadada a cair. E assim, no silêncio do fundo do mar, a lendária ilha repousa, seu destino um segredo guardado a 7 chaves pelo oceano.